Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma semana e também na terceira semana da Páscoa. Que Deus abençoe. E vamos iniciar o capítulo 6 do Evangelho de São João, que durante toda essa semana vai nortear nossa reflexão, que é justamente sobre, João vai abordar o tema do discurso sobre o pão da vida. Vamos acompanhar, rezar e nos alimentar com a palavra que é pão. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ouvir o Evangelho que está em João 6, de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, a multidão procura-o novamente buscando o pão material. E Jesus orienta-os a não trabalharem pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. O povo corre e procura Jesus não por causa dos sinais que ele realizou. A multiplicação dos pães foi um sinal para visibilizar a presença de Deus, a presença do Reino. O povo não foi capaz de ver o sinal. Caminha e Jesus, agora, com seus gestos, apontam para o sinal da presença do Deus vivo, que cuida, ama, caminha, orienta seu povo rumo ao caminho da vida. O povo procura alimento material, querem saciar sua necessidade básica e pararam nela. E Jesus adverte a procurar o pão que não se perde. Estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos, disse ele. O povo olhavam para o dom e não para o doador dos dons. Não foram capazes de ler o sinal. Devem, por isso, procurar o verdadeiro alimento, alimento que não se perde, que dura para sempre. Isso nos faz também pensar e nos perguntar: o que estamos procurando? Será que estamos sendo capazes de ver o sinal de Deus em nossa vida? Ou será que estamos correndo atrás de Jesus somente para ver, ou simplesmente para que Ele resolva nossas crises financeiras, cure nossas doenças, resolva nossos problemas familiares e empresariais? Há quem busque Jesus por estar cansado de procurar a felicidade nessa vida
pois já se empanturrou de coisas e nelas não encontrou o que procurava. Ainda aqueles que buscam a Jesus, porque viram sinais e foram descobrindo sua presença misteriosa no meio deste mundo, e descobriram por meio dos sinais a face bondosa de Deus, e agora não querem viver longe do Senhor, descobriram em Jesus a face bendita de Deus. Esses se alimentam da presença de Deus, estes caminham com Ele, se alimentam da sua palavra e já não conseguem viver sem Ele. Irmãos, Jesus é o alimento da humanidade. É preciso que o ser humano busque, e buscando-o de coração encontrará como fez, como o Evangelho hoje nos diz, na outra margem do rio. A multidão encontrou Jesus do outro lado do mar. E para encontrar Jesus é preciso sair de si mesmo, para parar de buscar os interesses próprios, muitas vezes egoístas, querendo resolver seus próprios problemas financeiros, pessoais, materiais. Deus sabe que precisamos comer, beber, trabalhar, ganhar, ter para viver neste mundo com dignidade. O que Jesus nos pede é que estes interesses, que são legítimos, não podem ser colocados em primeiro plano em nossa vida. Certa vez, lá em Mateus, ele nos convidava: olhe os pássaros do céu, os lírios do campo, o Pai cuida deles. Deus quer da humanidade uma única obra, a salvação. Nós devemos buscar em Jesus a salvação e não a solução, a resolução para alguns problemas pessoais. E à medida que nós buscarmos Jesus, com certeza, a luz nós teremos para resolvê-los. Então, que todos nós creiamos naquele que o Pai nos enviou. Esta é a obra que Deus deseja que pratiquemos, a obra da fé. Quem tem fé, aceita, acolhe, caminha com Jesus. Esse é o Deus presente em nosso meio. Jesus apresenta àquela multidão e também a nós hoje, em meio a este consumismo desenfreado, onde eles poderiam encontrar o pão eterno que realmente sacia a fome do ser humano, e às vezes nós vamos nos mergulhando num consumismo doido, frenético, e que às vezes até nem sequer mais pensamos, raciocinamos. Jesus é o verdadeiro pão que sacia e mata a fome da humanidade. Somos seres famintos, famintos de amor, de alegria, de felicidade, até mesmo famintos de relacionamentos duráveis, famintos de eternidade, famintos de vida, famintos de beleza. Jesus é o alimento que não pode faltar em nossa vida. Se faltar Jesus, corremos de um lado para o outro numa vida sem sentido, desorientados, buscando alimentar-se, empanturrar-se das coisas materiais, dos prazeres da carne, e nunca nos daremos conta por satisfeitos. O verdadeiro pão é Deus, quem nos deu. Deus quer ser nosso alimento. Apresentemo-nos, aproximemo-nos dele e alimentemo-nos deste pão, que é a pessoa de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.